pelos quais Jesus Cristo se entregou para a nossa salvação. Que cada um reconheça que este caminho é o caminho redentor que Jesus Cristo percorreu para nos salvar. E por isso nós hoje, interiormente, queremos beneficiar deste caminho, desta entrega do Senhor, para que também a nossa vida seja resgatada do pecado, do mal, e que também o Senhor nos introduza na vida que não tem fim, nos faça saborear na alegria a sua vida, que é a vida eterna, para que um dia nos possamos estar também com Ele na eternidade. Jesus é condenado à morte. Nós nos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Do Evangelho segundo Mateus, Pilatos disse-lhes que hei de fazer então do Jesus chamado Cristo. Todos responderam: seja crucificado. Pilatos insistiu: que mal fez ele? Mas eles cada vez mais gritavam: seja crucificado. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. O juiz do mundo, que um dia voltará para nos julgar a todos, está ali, aniquilado, desonrado, inofensivo, diante do juiz terreno. Pilatos não é um monstro de malvadez. Sabe que este condenado está inocente e procura um meio de libertá-lo. Mas o seu coração está dividido e, no fim, faz prevalecer sobre o dinheiro a sua posição, a sua pessoa. Também os homens que gritam e pedem a morte de Jesus não são monstros de malvadez. Muitos deles, no dia de Pentecostes, ficarão emocionados até o fundo do coração. Quando Pedro lhes disser: Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus, junto de vós o matastes, cravando-o na cruz, pela mão de gente perversa. Naquele momento, são influenciados pela multidão. Gritam porque ouvem os outros gritar, e como gritam os outros, e assim a justiça é espezinhada por velhacaria, por medo do politicamente correto, da mentalidade dominante. E a voz da consciência é sufocada pelos gritos da multidão. A indecisão e o respeito humano dão força ao mal. Senhor, fostes condenado à morte, porque o medo de olhar dos outros sufocou a voz da consciência. Acontece assim ao longo de toda a história, sempre que haja inocentes maltratados, condenados e assassinados. Quantas vezes também nós preferimos o sucesso à verdade, a nossa reputação à justiça. Fortalece na nossa vida a voz da nossa consciência, a tua voz. Olha para mim como olhastes para Pedro depois de te negar. Faz com que o teu olhar penetre nas nossas almas e indique a direção da nossa vida. Àqueles que na Sexta-feira Santa gritaram contra ti, no dia de Pentecostes, destes a comoção do coração e a conversão. E assim, desta esperança a todos nós. Dá-nos também a nós, sempre de novo, a graça da conversão. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor. É julgado pelos teus, homens a julgarem Deus, quanto sofre o bom Jesus. Meu Jesus, por vossos braços, recebei em vossos braços a mim pobre pecador. Recebei em vossos braços a mim pobre pecador. Segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
Do Evangelho segundo São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, é Rei dos Judeus! E cuspindo-lhe no rosto, agarravam na cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Jesus, condenado porque se proclamou rei e é escarnecido, mas é precisamente desse escárnio que emerge cruelmente a verdade. Quantas vezes as insídias do poder ostentadas pelos poderosos deste mundo são um insulto à verdade, à justiça e à dignidade do homem. Quantas vezes os seus rituais e as suas grandes palavras não passam, na verdade, de mentiras. Mentiras pomposas de uma caricatura da tarefa a que estão obrigados pelo seu cargo, que é o de se porem ao serviço do bem. É precisamente porque Jesus foi escarnecido e leva à coroa do sofrimento que é o verdadeiro rei. O seu cetro é justiça. O preço da justiça é sofrimento neste mundo. Ele, o verdadeiro rei, não reina através da violência, mas através do amor que sofre por nós e connosco. Ele carrega à cruz, a nossa cruz, o peso de sermos homens, o peso do mundo. É assim que Ele vai à nossa frente e nos mostra como podemos encontrar o caminho para a vida eterna. Senhor, deixaste que escarnecessem de ti e te ultrajassem. Ajuda-nos a não nos unirmos àqueles que se riem de quem sofre e de quem é fraco. Ajuda-nos a reconhecer o teu rosto naqueles que são humilhados e marginalizados. Ajuda-nos a não desanimarmos diante da zombaria do mundo, quando a obediência à tua vontade é ridicularizada. Levastes a cruz e convidaste-nos a seguir-te neste caminho. Ajuda-nos a aceitar a cruz, a não fugir dela, a não nos lamentarmos e a não deixar que os nossos corações se abatam diante das fadigas da vida. Ajuda-nos a percorrer o caminho do amor e, obedecendo às suas exigências, a alcançar a verdadeira alegria. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa cruz, do mundo. Do livro do profeta Isaías. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa dos nossos crimes e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos salva caiu sobre ele. Fomos curados pelas suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um seguindo o seu caminho. Mas o Senhor carregou sobre ele todos os nossos crimes. O homem caiu e cai sempre de novo. Quantas vezes se torna a caricatura de si mesmo? Já não a imagem de Deus, mas algo que ridiculariza o Criador. Aquele que, descendo de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores que o espoliaram, deixando-o meio morto, a sangrar à beira da estrada. Não será, porventura, a imagem por excelência do homem? A queda de Jesus sob a cruz não é tão só a queda do homem, Jesus já esgotado pela flagelação.
Aqui emerge algo de mais profundo, como diz São Paulo na carta aos Filipenses. Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, rebaixando-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Na queda de Jesus sobre o peso da cruz, aparece todo o seu percurso, a sua humilhação voluntária para nos elevar do nosso orgulho, e ao mesmo tempo emerge a natureza do nosso orgulho, a soberba com que queremos emancipar-nos de Deus, não sendo senão nós próprios, com que acreditamos não precisar do amor eterno, mas queremos dar forma à nossa vida sozinhos. Nesta rebelião contra a verdade, nesta tentativa de nós próprios sermos Deus, de sermos criadores e juízes de nós próprios, precipitamos-nos e acabamos por nos autodestruir. A humilhação de Jesus é a superação da nossa soberba. Com a sua humilhação faz-nos levantar. Deixemos que Ele nos eleve. Senhor Jesus, o peso da cruz fez-te cair por terra. O peso do nosso pecado, o peso da nossa soberba derruba-te. Mas a tua queda não é sinal de um destino adverso. Não é a fraqueza pura e simples do que é calcado. Quisestes vir encontrar-te conosco, que pelas nossa soberba jazemos em terra. A soberba de pensar que estamos em condições de produzir o homem fez com que os homens se tenham tornado uma espécie de mercadoria para serem comprados e vendidos, que somos como um reservatório de material para as nossas experiências, com as quais esperamos superar a morte por nós mesmos, enquanto, na verdade, nada mais fazemos que humilhar cada vez mais profundamente a dignidade do homem. Senhor, ajuda-nos porque caímos, ajuda-nos a abandonar a nossa soberba destruidora e, aprendendo com a tua humildade, a levantar-nos de novo. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós. Quarta estação, Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, benedito do mundo. Do Evangelho segundo São Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino está aqui para ser a queda e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Na Via Sacra de Jesus também está Maria, sua mãe. Durante a sua vida pública, teve de se pôr do lado para que pudesse nascer a nova família de Jesus, a família dos seus discípulos. Também teve de ouvir estas palavras: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deste modo, vê-se que ela, não só no corpo, mas também no coração, é a mãe de Jesus. Ainda antes de o ter concebido no corpo, graças à sua obediência, o tinha concebido no seu coração. Foi-lhe dito: hás de conceber no seio e dar à luz um filho, será grande, o Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Mais tarde, haveria de ouvir da boca do velho Simeão outra palavra: uma espada trespassará a tua alma. Assim recordar-se-á das palavras pronunciadas pelos profetas, como estas: foi maltratado, mas humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador. Agora tudo isto se torna realidade.
Guardará para sempre no seu coração a palavra que o anjo lhe tinha dito quando tudo começou. Não temas, Maria. Os discípulos fugiram, mas ela não. Ela está ali com a coragem da mãe, com a fidelidade da mãe, com a bondade da mãe e com a sua fé que resiste na escuridão. Feliz de ti que acreditaste, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Sim, neste momento hei de sabê-lo. Encontrará a fé e naquela hora só ela é a sua consolação. Santa Maria, Mãe do Senhor, permaneceste fiel quando os discípulos fugiram. Assim como acreditaste quando o anjo te anunciou aquilo que era incrível, que te tornarias Mãe do Altíssimo, assim também acreditaste na hora da sua maior humilhação. É assim que na hora da cruz, na hora da noite, mais escura do mundo, te tornaste Mãe dos crentes, Mãe da Igreja. Pedimos-te, ensina-nos a crer e ajuda-nos para que a fé se transforme em coragem de servir e em gesto de um amor que socorre e sabe partilhar o sofrimento. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Sireneu a levar a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa santa cruz, do Evangelho segundo Mateus. À saída, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Jesus disse então aos discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Simão de Cirene voltava do campo. Está a caminho de casa quando embate naquele triste cortejo de condenados. Para ele, talvez, um espetáculo habitual. Os soldados usam o seu direito de coerção e põem a cruz às costas daquele homem camponês robusto. Como deve ter ficado aborrecido ao ver-se apanhado inesperadamente e metido no destino daqueles condenados. Faz o que tem a fazer, certamente, com muita relutância. Contudo, o evangelista Marcos, no meio, juntamente com ele, também os seus filhos, que, evidentemente, deveriam ser cristãos, conhecidos e membros daquela comunidade. Do encontro involuntário brotou a fé, acompanhando Jesus e compartilhando o peso da cruz. O Sireneu compreendeu que era uma graça poder caminhar com este Cristo e ajudá-lo. Cada vez que, com bondade, vamos ao encontro de alguém que sofre, de alguém que é perseguido e está indefeso, compartilhando o seu sofrimento, ajudamos a levar a própria cruz de Jesus. Senhor, abriste os olhos e o coração de Simão de Cirene, dando-lhe a graça da fé quando ele partilhou a cruz. Ajuda-nos a assistir ao nosso próximo que sofre, embora esta chamada possa estar em contradição com os nossos projetos e as nossas simpatias. Faz-nos reconhecer que é uma graça poder partilhar a cruz dos outros e a experimentar que assim estamos a caminho contigo. Faz que reconheçamos com alegria que é precisamente na partilha do teu sofrimento e dos sofrimentos deste mundo que nos tornamos servidores da salvação e que assim podemos ajudar a construir o teu corpo, a Igreja. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão. Sexta estação. A Verónica limpa o rosto de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. pela vossa santa cruz. Do livro do profeta Isaías. Vimo-lo sem aspecto atraente, sem figura nem beleza, desprezado e abandonado pelos homens.
com alguém cheio de dores, habituado aos sofrimentos, diante do qual se tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado. É a tua face que eu procuro, Senhor, não desvies de mim o teu rosto. Verónica encarna este anseio que une todos os homens piedosos do Antigo Testamento, o anseio de todos os homens crentes de ver o rosto de Deus. Seja como for, no caminho da cruz de Jesus, Verónica começa por prestar um serviço de bondade feminina, oferece um cenário a Jesus. Não se deixa contagiar pela brutalidade dos soldados, nem imobilizar pelo medo dos discípulos. É a imagem da mulher boa, quando os corações estão perturbados e no meio da escuridão, mantém a coragem da bondade e não permite que o seu coração fique nas trevas. Felizes os puros do coração, porque verão a Deus. De início, Verónica somente vê um rosto maltratado e marcado pela dor. Mas o ato de amor imprime no seu coração a verdadeira imagem de Jesus. No rosto humano, cheio de sangue e feridas, ela vê o rosto de Deus e da sua bondade, que nos segue até à dor mais profunda. Só podemos ver Jesus com o coração. Só o amor nos torna capazes de ver e nos torna puros. Só o amor nos faz reconhecer Deus, que é o próprio amor. Senhor, dá-nos a inquietação do coração que procura o teu rosto. Protege-nos do entenebrecimento do coração que só vê a superfície das coisas. Dá-nos a genuinidade e a pureza que nos tornam capazes de ver a tua presença no mundo. Quando não formos capazes de fazer grandes coisas, dá-nos a coragem de uma bondade humilde. Imprime o teu rosto nos nossos corações, de modo que possamos encontrar-te e mostrar ao mundo a tua imagem. Tende compaixão de nós, Senhor. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa Santa Cruz, pelo Cristo do mundo. Do livro das Lamentações. Eu sou o homem que conheceu a miséria sob a vara da sua ira. Conduziu-me e fez-me caminhar nas trevas e não na luz. Bloqueou-me o caminho com pedras, fez-me seguir por estrada errada. Quebrou-me os dentes com uma pedra e mergulhou-me na cinta. A tradição da tríplice queda de Jesus e do peso da cruz evoca a queda de Adão. A nossa condição de seres humanos caídos e o mistério da participação de Jesus na nossa queda. Na história, a queda do homem assume formas sempre novas. Na sua primeira carta, São João fala de uma tríplice queda do homem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É assim que ele, sobre o horizonte dos vícios do meu tempo, com todos os seus excessos e perversões, interpreta a queda do homem e da humanidade. Mas também podemos pensar na história mais recente, no modo como a cristandade tornou-se separado da fé, abandonou o Senhor. As grandes ideologias com a banalização do homem, que já não crê em nada e se deixa simplesmente levar, construíram um novo paganismo, um paganismo pior que, querendo pôr Deus definitivamente de lado, acabou por rejeitar o homem. E então o homem jaz no pó da terra. O Senhor leva este peso e cai para poder vir até nós. Ele olha para nós, para que em nós o coração desperte. Cai para nos levantar. Senhor Jesus Cristo, carregaste o nosso peso e continuas a levar-nos. É o nosso peso que te faz cair, mas se tu a levantar-nos, porque por nós não conseguimos levantar-nos do pó.
Livra-nos do poder da concupiscência. Em vez de um coração de pedra, dá-nos um novo coração de carne, um coração capaz de ver. Destrói o poder das ideologias, de modo que os homens possam reconhecer que elas são tecidas de mentiras. Não permitas que o muro do materialismo se torne insuperável. Torna-nos sóbrios e atentos para podermos resistir às forças do mal e ajuda-nos a reconhecer as necessidades interiores e externas dos outros, a apoiá-los. Levanta-nos a fim de que possamos levantar os outros. Dá-nos esperança no meio de toda esta escuridão, para que possamos tornar-nos portadores de esperança para o mundo. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, que choram por ele. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Do Evangelho segundo Lucas. Jesus voltou-se para as mulheres e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de então dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas cobri-nos. Porque se tratam assim a árvore verde, o que não acontecerá com a seca. Ouvir Jesus enquanto censura as mulheres de Jerusalém que o seguem e choram por ele, faz-nos refletir. Como entender? Não se tratará, porventura, de uma censura dirigida a uma piedade meramente sentimental que não se transforma em conversão e fé vivida? Não adianta compadecer-se com palavras e sentimentalmente dos sofrimentos deste mundo, enquanto a nossa vida continua como sempre. Por isso, o Senhor nos adverte do perigo em que estamos. Mostra-nos a seriedade do pecado. Apesar de todas as nossas palavras de espanto e de medo, diante do mal e dos sofrimentos dos inocentes, não estaremos porventura demasiado inclinados a banalizar o mistério do mal? E afinal, não estaremos apenas a admitir o que a imagem de Deus e de Jesus tem de meigo e amoroso, depois de já termos apagado o seu aspecto de juízo? E pensamos como é que Deus poderá fazer um drama da nossa fraqueza? É que continuamos a ser apenas homens. Mas quando olhamos para os sofrimentos do Filho, vemos toda a seriedade do pecado. Vemos que tem de ser expiado até o fim para poder ser superado. O mal não pode continuar a ser banalizado defronte da imagem do Senhor que sofre. Também a nós ele diz: não choreis por mim, chorai por vós mesmos, porque se assim tratam a árvore verde, o que acontecerá à seca? Senhor, às mulheres que choravam falaste de penitência do dia do juízo, quando nos encontrarmos diante do teu rosto, do rosto do juiz do mundo. Chama-nos para que saiamos da banalização do mal com que nos tranquilizamos, para que não possamos continuar a viver a nossa vidinha de sempre. Mostra-nos a seriedade da nossa responsabilidade, o perigo de no juízo sermos declarados culpados e infecundos. Faz com que não nos limitemos a caminhar ao teu lado, oferecendo apenas palavras de compaixão. Converte-nos e dá-nos uma vida nova. Não permitas que no fim fiquemos ali como lenha seca, mas antes nos tornemos ramos vivos em ti, a verdadeira cepa, e que demos frutos para a vida eterna. Tende compaixão de nós, Senhor. As mulheres
piedosas que o lamentam lacrimosas, em Jesus Consolador. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços a minha pobre pecador. Recebei em vossos braços a minha pobre pecador. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Do livro das Lamentações. É bom para o homem carregar o jugo desde a sua juventude, que se recolha em silêncio quando o Senhor o põe à prova, que ponha a sua boca na cinza, talvez encontre esperança, que apresenta face a quem o fere e suporta as afrontas, porque o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Embora castigue, tem compaixão, porque é grande o seu amor. O que é que a terceira queda de Jesus sobre o peso da cruz nos poderá dizer? Talvez nos faça pensar na queda do homem em geral, no facto de muitos se afastarem de Cristo, no desvio para um secularismo sem Deus. Mas também não podemos pensar em tudo o que Cristo tem de sofrer na sua própria Igreja, em todas as vezes em que se abusa do Santo Sacramento, da sua presença, no vazio e na maldade do coração em quem ele entra. Quantas vezes nos celebramos a nós próprios, sem sequer nos darmos conta da sua presença. Quantas vezes a sua palavra é distorcida e abusamos dela. Quanta pouca fé existe em tantas teorias, quantas palavras vazias, quanta porcaria há na Igreja e justamente naqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a Ele. Quanta soberba, quanta autossuficiência, quão pouco respeitamos o sacramento da reconciliação em que Ele nos espera para nos erguer das nossas quedas. Tudo isto está presente na sua paixão, a traição dos discípulos, a recepção indigna do seu corpo e do seu sangue é certamente a maior dor do Redentor, a que lhe despaça o coração e a alma. Nada mais nos resta que de dirigir-lhe do profundo da alma o grito: Kyrie eleison, Senhor, salvai-nos. Senhor, frequentemente a tua Igreja parece-nos uma barca que está a afundar-se, um barco a meter água por todos os lados. E no teu campo semeado também vemos mais joio que trigo. Desgosta-nos a veste e o rosto assim tão sujos da tua Igreja. Mas somos nós próprios que o sujamos. Somos nós mesmos quem te atraiçoa de vez em quando, depois das nossas grandes palavras, dos nossos grandes gestos. Tem piedade da tua Igreja. Mesmo dentro dela, Adão cai de novo. Com a nossa queda, arrasta-nos para o chão. E Satanás ri-se, porque espera que não consigas levantar-te dessa queda. Espera que tu, ao seres arrastado na queda da tua Igreja, fiques no chão, derrotado. Mas tu vais levantar-te. Tu levantas-te, ressuscitaste, e podes levantar-nos também a nós. Salva e santifica a tua Igreja. Salva e santifica-nos a todos nós. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós. 10ª estação. Jesus é despojado das suas roupas. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa santa cruz, toda vista. Do Evangelho segundo Mateus. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte.
Ficaram ali sentados, a guardá-lo. Jesus é despojado das suas roupas. A roupa confere ao homem a sua posição social, dá-lhe o seu lugar na sociedade, fala-lhe ser alguém. Ser despido em público significa que Jesus já não é ninguém, não passa de um marginalizado, desprezado por todos. Esse momento recorda-nos também a expulsão do paraíso, o ofender de Deus diminuído no homem que agora se encontra ali despido e exposto, nu, mas com vergonha. Deste modo, Jesus assume, uma vez mais, a situação do homem caído. O Jesus expoliado recorda-nos o facto de que de todos os nós perdemos a primeira veste, isto é, o esplendor de Deus. Ali, ao pé da cruz, os soldados tiram sorte para dividir entre si os seus míseros haveres, as suas roupas. Os evangelistas contam-no com palavras tiradas do Salmo 22 e dizem-nos o que Jesus dirá aos discípulos de Emaús. Tudo aconteceu segundo a Escritura. Aqui nada é pura coincidência. Tudo acontece, está contido na palavra de Deus e sustentado pelo seu desígnio divino. O Senhor experimenta todos os estados e todos os graus da perdição dos homens. E a cada um deles, a cada um dos graus, é, em toda a sua amargura, um passo para a redenção. É precisamente assim que Ele traz de volta a casa a ovelha perdida. Senhor Jesus, foste despido das tuas vestes, exposto à desonra, expulso da sociedade. Carregaste sobre ti a desonra de Adão, curando-o. Carregaste sobre ti os sofrimentos e as necessidades dos pobres, daqueles que são expulsos do mundo. Mas é justamente assim que cumpres as palavras dos profetas. Foi exatamente assim que deste significado àquilo que parece não ter significado. É precisamente assim que fazes reconhecer que o teu Pai tem tudo nas suas mãos. Tu, nós e o mundo. Dá-nos um profundo respeito pelo homem em todas as fases da sua existência e em todas as situações em que nos encontramos. Dá-nos a veste de luz da tua graça. Tende compaixão de nós, Senhor. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Do Evangelho segundo Mateus, por cima da sua cabeça, colocaram um escrito indicando a causa da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te de ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os sumos sacerdotes, com os doutores da lei e os anciãos, também zombaram dele, dizendo: Salva os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça da cruz e acreditaremos nele. Jesus está pregado na cruz. O Santo Sudário de Turim transmite-nos ter uma ideia da crueldade incrível deste processo. Jesus não bebe a bebida anestesiante que lhe ofereceram. Assume conscientemente toda a dor da crucifixão. Todo o seu corpo é maltratado. Confirma-se as palavras do Salmo: Eu, porém, sou um verme e não um homem. Desprezado e abandonado diante de quem se tapa o rosto. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Detenhamos nesta imagem de dor, diante do Filho de Deus que sofre. Olhemos para ele nos momentos do orgulho e da autossuficiência
para aprendermos a respeitar os limites e a ver a superficialidade de todos os bens puramente materiais. Olhemos para Ele nos momentos de calamidade e de angústia, para reconhecer que é justamente assim que estamos próximos de Deus. Procuremos reconhecer o seu rosto naqueles que tendemos a desprezar, diante do Senhor condenado, que não quer usar o seu poder para descer da cruz, mas, pelo contrário, suportou o sofrimento da cruz até ao fim. Pode aflorar ainda outro pensamento. Inácio de Antioquia também é o preço pela sua fé no Senhor, elogiou os cristãos de Esmirna pela sua fé inquebrantável. Afirma que estavam, por assim dizer, pregados com a carne e o sangue na cruz do Senhor Jesus Cristo. Deixemos-nos pregar nele. Senhor Jesus Cristo, deixaste que te pregassem na cruz, aceitando a terrível crueldade desta dor, a destruição do teu corpo e da tua dignidade. Deixaste pregar, sofreste sem fugas nem compromissos. Ajuda-nos a não fugir diante do que somos chamados a realizar. Ajuda-nos a unirmos-nos intimamente a Ti. Ajuda-nos a desmascarar a falsa liberdade que nos quer afastar de Ti. Ajuda-nos a aceitar da Tua liberdade presa e a encontrar nesta íntima ligação a Ti a verdadeira liberdade. Tende compaixão de nós, Senhor. Décima estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos ao Jesus. Do Evangelho segundo João, Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. Dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Este letreiro foi lido por muitos judeus, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade, e o letreiro estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Sobre a cruz de Jesus, nas duas línguas do mundo de então, o grego e o latim, e na língua do povo eleito, o hebraico, está escrito quem ele é, o Rei dos Judeus, o Filho prometido de David. Pilatos, o juiz injusto, tornou-se profeta mesmo contra a sua vontade. Diante da opinião pública mundial é proclamada a realeza de Jesus. O próprio Jesus não tinha aceitado o tipo de Messias porque poderia evocar uma ideia errada, humana, de poder e de salvação. Mas agora o título pode estar escrito ali publicamente por cima do crucificado. Assim, ele é o Rei do mundo. Agora está verdadeiramente levantado. Ao descer, ele subiu. Agora cumpriu realmente o mandamento do amor, efetivou a oferta de si mesmo. É precisamente assim que ele é agora a manifestação do verdadeiro Deus, daquele Deus que é amor. Agora sabemos que é Deus. Agora sabemos como é a verdadeira realeza. Jesus faz oração com o Salmo 22 que começa com estas palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Assume em si inteiro o Israel que sofre, a humanidade inteira que sofre o drama da escuridão de Deus e faz com que Deus se manifeste exatamente onde e quando parece estar definitivamente derrotado e ausente. A cruz de Jesus é um acontecimento cósmico. O mundo escurece quando o Filho de Deus entra na morte. A terra treme e junto da cruz inicia-se a Igreja dos Pagãos. O centurião romano reconhece, compreende que Jesus é o Filho de Deus. Da cruz ele triunfa sempre de novo. Senhor Jesus Cristo, na hora da tua morte o sol escureceu. Continuas a ser de novo pregado na cruz.
Precisamente nesta hora da história, vivemos na escuridão de Deus. E o rosto de Deus, o teu rosto, aparece obscurecido, irreconhecível, por causa do sofrimento desmedido e da maldade dos homens. Mas foi justamente na cruz que te deste a conhecer. É precisamente por seres aquele que sofre e ama que é levantado. Foi precisamente ali que triunfaste. Nesta hora de escuridão e de perturbação, ajuda-nos a reconhecer o teu rosto, ajuda-nos a crer em ti e a seguir-te nesta hora de escuridão e de necessidade. Nesta hora, mostra-te de novo ao mundo e faz com que a tua salvação se manifeste. Tende compaixão de nós, Senhor. Pois por mim morreste, ó quão grande é minha dor. Meu Jesus, por vossos passos, recebei-me em vossos braços, a mim pobre pecador. Recebei-me em vossos braços, a mim pobre pecador. 13ª estação. Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Do Evangelho segundo Mateus. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o tremor da terra e que o estava a acontecer, ficaram apavorados e disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Estavam ali, a observar de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia e o serviram. Jesus morreu. O seu coração foi despassado pela lança do soldado romano e dele sai sangue e água. Misteriosa imagem do rio dos sacramentos, do batismo e da Eucaristia, dos quais, por força do coração despassado, nasce a Igreja sempre de novo. A ele não partiram as pernas como aos outros dois crucificados. Assim, ele manifesta-se como o verdadeiro Cordeiro Pascal, a quem nenhum osso será quebrado. E agora que tudo suportou, vê-se que ele, não obstante toda a perturbação dos corações, apesar do ódio e da velhacaria, não ficou só. Os fiéis lá estão. Junto da cruz estavam Maria, sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, e também Maria de Magdala, e o discípulo que ele amava. Agora também chega um homem rico, José de Arimateia. O rico consegue passar pelo buraco da agulha, porque Deus lhe fez essa graça. Sepulta Jesus no seu sepulcro, ainda por estrear. No jardim, o cemitério transforma-se em jardim. No jardim de onde fora expulso. Adão, quando se afastara da plenitude da vida do seu Criador. O sepulcro do jardim faz-nos saber que o domínio da morte está a acabar. Senhor, desceste à escuridão da morte, mas o teu corpo é recolhido por mãos boas e envolvido num lençol limpo. A fé não morreu completamente e o sol ainda não se pôs de todo. Quantas vezes parece que estás a dormir? Como nos é fácil a nós, homens, afastar-nos de ti, dizendo para connosco: Deus morreu. Faz com que na hora da escuridão reconheçamos que continuas presente. Não nos deixes sós quando estivermos a perder a coragem. Ajuda-nos a não te deixarmos só. Dá-nos uma fidelidade que resista ao desfalecimento e um amor que te acolha no momento mais extremo da tua necessidade, como a tua mãe, que te acolheu de novo no seu seio. Ajuda-nos, ajuda os pobres e os ricos, os simples e os doutores,
a ver-te através dos seus medos e dos seus preconceitos e a oferecer-te a nossa capacidade, o nosso coração, o nosso tempo, preparando deste modo o jardim em que pode acontecer a ressurreição. Tende compaixão de nós, Senhor. 14ª estação. Jesus é depositado no sepulcro e ressuscita ao terceiro dia. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, redimiste o mundo. Do Evangelho segundo Mateus. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo e depositou num túmulo novo, que tinha mandado talhar na rocha. Depois rolou uma grande pedra contra a porta do túmulo e retirou-se. Maria de Magdala e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do sepulcro. Jesus, desonrado e ultrajado, é deposto com todas as honras no sepulcro novo. Nicodemos leva uma mistura de mirra e aloés e 100 liras destinadas a emanar um perfume precioso. Agora, na oferta do vinho, revela-se, tal como na unção de Betânia, uma desmedida que nos reporta ao amor generoso de Deus, à superabundância do seu amor. Deus oferece a si mesmo, generosamente. Se a medida de Deus é a superabundância, também não deveríamos ter medida na nossa doação a Deus. É o próprio Jesus que nos ensina no Sermão da Montanha, mas também devemos lembrar-nos das palavras de São Pedro sobre Deus, que difundem em toda a parte o perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom odor de Cristo. Senhor Jesus Cristo, na deposição fizeste tu à morte do grão de trigo, tornaste o grão do trigo morto que produz fruto ao longo dos tempos até à eternidade. Do sepulcro resplandece em todos os tempos a promessa do grão de trigo, do qual nos advém o verdadeiro maná, o pão de vida em que te ofereces a nós. A palavra eterna, através da encarnação e da morte, tornou-se a palavra que está próxima. Colocaste nas nossas mãos e nos nossos corações, a fim de que a tua palavra cresça em nós e produza fruto. Dá-te através da morte do grão de trigo, para que também nós tenhamos a coragem de perder a nossa vida para encontrá-la, para que também nós confiemos na promessa do grão de trigo. Ajuda-nos a amar cada vez mais o teu mistério eucarístico e a venerá-lo, a viver verdadeiramente em ti, que és o pão do céu. Tende compaixão de nós, Senhor. Perdão, ó meu Deus, perdão e indulgência, perdão e indulgência, piedade e perdão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha